Paz, eu quero partilhar uma pequena mensagem com todos. Eu acabei de chegar da igreja e eu queria partilhar com vocês aquilo que Deus falou connosco hoje na igreja. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que Deus sempre muda. E então eu queria falar sobre Nicodemos. Hoje nós ouvimos a palavra que fala sobre Nicodemos, a história de Nicodemos, quando Jesus Cristo fala a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E então era isso que eu queria partilhar com vocês, mas o Espírito Santo, ele mudou. Eu quero falar sobre Nicodemos, mas eu não quero falar sobre o novo nascimento. Eu quero falar sim sobre Nicodemos. E então o título que eu pus nesta mensagem é: será que nós temos sido Nicodemos? Nicodemos, ele era um homem fariseu. Nicodemos, ele era um líder entre os judeus, entre o povo judeu. Nicodemos, ele era um homem importante para o povo. Nicodemos era alguém que tinha uma posição social relevante diante do povo, diante da nação judaica. Nicodemos era um homem rico, era um homem instruído na lei de Moisés, que conhecia a lei de Moisés, que ensinava a lei de Moisés, que discipulava através da lei de Moisés. Era um homem honrado, era um verdadeiro príncipe do seu povo. Nós vemos que Nicodemos conhecia, ele era instruído na palavra, ele era instruído na lei de Moisés, ele era mestre do templo, ele era mestre da lei. Mas vemos então que este homem chamado Nicodemos, ele ouviu Jesus a falar, ele ouviu Jesus a ministrar, ele ouviu Jesus a pregar para o povo. E então aquele homem, esse homem chamado Nicodemos, aquele homem, quando ouviu Jesus falar, quando ouviu a doutrina de Jesus, aquele homem ficou fascinado por esse homem chamado Jesus, por esse homem que era galileu chamado Jesus. E então a Bíblia fala que esse homem chamado Nicodemos, ele teve um desejo, ele teve uma vontade de ir ter com Jesus. E ele foi então até Jesus em uma noite, sem ninguém o saber, sem ninguém ver. Ele foi até Jesus. Nicodemos, ele queria saber mais sobre Jesus. Ele queria saber mais sobre essa grande sabedoria que esse homem chamado Jesus tinha. E então Nicodemos queria conhecer mais de perto essa doutrina que esse Jesus pregava, que esse Jesus ensinava, essa sã doutrina que era maravilhosa. Então nós vemos que Nicodemos, ele pensou em ir visitar Jesus. E ele foi visitar Jesus, ele foi até Jesus em uma noite. Mas a pergunta é: porquê de noite? Porquê é que aquele homem foi visitar Jesus de noite? Porque Nicodemos ele era mestre da lei. Nós vemos que Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. Nicodemos, ele fazia parte do conselho dos judeus. E então Nicodemos, ele fazia parte do conselho dos judeus. E então, se ele fosse durante o dia até Jesus Cristo, se ele fosse durante o dia conversar com Jesus, se ele fosse durante o dia até Jesus, ele iria ser criticado pelo povo, ele iria ser criticado pelos judeus, ele iria ser criticado pelos fariseus. E então nós vemos que Nicodemos, ele tinha então uma posição ali no seio do conselho, do Sinédrio. E então ele não podia ir assim sem mais nem menos. Então a Bíblia fala que Nicodemos procurou Jesus de noite. Ele foi até Jesus de noite, porque Nicodemos ele sabia onde podia encontrar Jesus de noite. Ele sabia onde Jesus costumava passar a noite. E então a Bíblia fala que Nicodemos foi até lá de noite. Ele foi até Jesus de noite. Então a pergunta é: porquê é que eu estou comparando Nicodemos a nós? Porquê é que eu estou comparando este homem chamado Nicodemos a nós? Eu não estou comparando a sabedoria de Nicodemos para nós. Eu não estou comparando o conhecimento de Nicodemos para nós. Eu não estou comparando a inteligência de Nicodemos conosco, não. Mas sim o cargo que Nicodemos tem. Assim como eu tenho um cargo, assim como cada um de nós tem um cargo, assim como cada um de nós tem uma identidade.
Nicodemos era um homem importante, era alguém importante. Nicodemos ele tinha um cargo importante religioso. Nicodemos ele não poderia ser visto com Jesus, ele não podia ser visto a ouvir Jesus, ele não poderia ser visto a estar na presença de Jesus. Então a pergunta é: quantos de nós têm escondido a sua fé? Quantos de nós têm escondido a sua identidade? Quantos de nós têm escondido a sua fé? Quantos de nós têm escondido a sua fé? Quantos de nós têm escondido a sua identidade meio cristã? Quantos de nós têm escondido a sua identidade, a nossa identidade meio cristã? Meio cristã. Porque tem medo de perder tudo aquilo que tem, de perder tudo aquilo que já conquistou, de perder amigos, de perder o namorado, de perder a namorada, de perder a família, de não ser aceitos por causa da sua fé, de não ser aceitos por causa da sua crença. Quantos de nós têm sido como Nicodemos? Quantos de nós têm agido como Nicodemos? Quantos de nós têm agido como Nicodemos? Nicodemos, vemos que Nicodemos foi de noite, quando ninguém estava a ver, quando ninguém estava vendo, quando ninguém sabia, quando ninguém podia saber, quando ninguém iria saber, foi quando ele foi. Quantos de nós têm agido assim, em secreto, mentindo, vivido de hipocrisia, de mentira? Quantos de nós têm agido assim? Quantos de nós têm vivido assim, escondidos do mundo, como mentirosos, como hipócritas, como agentes secretos? Quantos de nós estão assim em cima do muro? Em cima do muro, porque verdadeiramente nós estamos em cima do muro. Ou seja, homens e mulheres que não abrem mão de uma coisa nem de outra. Ou seja, querendo viver então duas identidades. Ou seja, tendo uma identidade no mundo, tendo uma identidade diante do homem, diante das pessoas, diante do namorado, da namorada, tendo uma identidade diante do amigo, da amiga, dentro da sua casa, tendo uma identidade. E então, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, então tem uma outra identidade, uma identidade religiosa, uma identidade secreta, onde ninguém sabe, onde ninguém vê, onde ninguém pode ver. Ou seja, tem duas identidades, duas caras. Ou seja, vivendo duas caras, tem duas identidades. A pergunta é: será que tu achas que podes viver assim? Será que eu acho que posso viver assim? Será que tu pensas que podes viver assim? Será que achas que isso é certo aos olhos de Deus? Será que achas que isso agrada a Deus e ao homem? Será que tu achas que essa é a maneira certa de viver? Será que tu achas que isso tem algum valor? Ou seja, querendo agradar ao mundo e pensando também agradar a Deus, querendo agradar ao homem, querendo agradar o mundo e querendo agradar a Deus, ou seja, agradar a todos, vivendo para agradar o homem, para agradar o mundo, para agradar a mulher, a família, a casa e querendo agradar a Deus. Será que será que tu pensas que podes agradar a todos, viver para todos, ter duas caras, duas identidades? A verdade é, ou tu amas e tu tens uma identidade e desprezas as outras, ou tu amas e desprezas os outros, ou então tu estás te enganando a ti próprio, ou tu amas a Deus e odeias o mundo, ou então tu estás te enganando a ti próprio, ou tu amas o mundo e odeias a Deus, ou tu andas com Deus e desprezas o mundo, ou tu andas no mundo e desprezas a Deus, ou tu amas e desprezas os outros, ou então tu estás a enganar, ou vocês estão se enganando, nós estamos nos enganando a nós próprios. Ou nós vivemos e nós temos uma identidade cristã, ou nós vivemos e nós temos uma identidade cristã, ou nós vivemos e temos uma identidade cristã, não do nosso jeito, não do teu jeito, não do meu jeito, mas no jeito que Deus quer, no jeito que a palavra de Deus exige, no jeito que Deus exige. Ou seja, Deus exige responsabilidade nessa identidade cristã, nesta maneira de viver que Deus quer. Ou seja, tendo uma identidade cristã que não é do nosso jeito, não é do teu jeito, não é do meu jeito, mas sim do jeito que Deus exige. Tem que ter responsabilidade, tem que ter renúncia, tem que ter obediência, tem que ter compromisso com Deus. Ou nós vivemos assim, ou nós não vivemos assim, nos enganamos a nós próprios. Ou então tu continuas no teu jeito, continuas
no teu jeito, na maneira que tu vives e estás, ou seja, a cada dia mais a te afundando, dia após dia, ou seja, indo em direção ao abismo, indo em direção ao inferno, por causa desse engano, dessa heresia, dessa mentira que tu vives, tendo então duas caras e duas identidades. Ou tu obedeces a Deus, ou seja, agradando a Deus e desagradando o mundo. Ou tu agradas a Deus, vives para Deus, ou seja, ou nós obedecemos a Deus, ou nós agradamos a Deus e desagradamos o mundo, desagradamos o homem. Ou então nós desagradamos a Deus, ou então nós desagradamos a Deus e agradamos ao homem. Aos dois é impossível, aos dois será impossível. Não existe isso de ter duas identidades. Isso é antibíblico. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é heresia. Não podemos viver assim. Porque se nós vivermos assim, nós estamos a nos enganar a nós próprios. Pensa nisto, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que ele possa confrontar em nome de Jesus, que possa escolher realmente a tua identidade e que possas realmente escolher a ter a identidade cristã, não como tu queres, não como eu quero, mas como Deus quer, como a palavra de Deus nos exorta a fazer, como a palavra de Deus nos exorta a obedecer. Que o Espírito Santo dele possa falar a cada coração e que nós possamos ter a identidade de Cristo, seguindo então a palavra de Deus e não como agentes secretos, não como uma identidade religiosa, uma identidade secreta que ninguém sabe. Não, que nós possamos viver para Deus, tendo a identidade de Cristo. Que o Espírito Santo ele possa falar, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que ele venha confrontar o teu pecado, o meu pecado, a minha desobediência e a tua desobediência, que ele possa confrontar em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.